A paz de Cristo, povo de Deus abençoado. Você acaba de entrar no canal Júlio César Só a Verdade. Que a mão de Deus alcance a tua casa, alcance a tua família. Desde já eu quero dizer que tem novidade. A partir de hoje nós vamos começar a gravar a oração da meia-noite para que Deus alcance todos os nossos inscritos. Todas as pessoas que se inscrever no nosso canal vai receber a oração da meia-noite ao vivo. Todos os dias, meia-noite, nós vamos estar orando e gravando e colocando no nosso canal para que vocês sejam alcançados pela mão poderosa do nosso Deus. O tema aqui hoje é o que aconteceu com a Igreja Pentecostal Deus é Amor. O que estão fazendo com a igreja, porque Deus não opera mais como operava há 20 anos atrás. Irmãos, eu tenho 27 anos no ministério. Ninguém melhor do que uma pessoa antiga dentro do ministério para poder falar o que era o ministério e o que está sendo hoje. O ministério hoje não está sendo nem um terço do que era, daquilo que Deus fazia. Quantas vezes eu estive em culto com o missionário Davi Miranda na sede mundial e eu vi pessoas sendo ressuscitadas. Eu estive lá, eu vi pessoas sendo ressuscitadas na sede mundial. Deus fazendo obras grandiosas e maravilhosas. Para quem não conhece, pastor Joel Miranda foi considerado o homem do sopro na Igreja Pentecostal Deus é Amor, e era um homem que Deus usava de uma forma extraordinária, que quando assoprava, o câncer desaparecia, o paralítico largava as muletas, os demônios caíam por terra, as pessoas vomitavam macumba. Não tinha demônio para resistir o sopro de Joel Miranda, pois o Senhor o levantou com graça e com poder, e o nome de Cristo nessa época era glorificado. Sem contar, irmãos, sem contar multidões de pessoas que eram batizados com o Espírito Santo, e hoje é uma pena. Hoje é uma pena, a gente não vê mais pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Não tem mais nem culto de Pentecoste para que Deus batize os novos convertidos com o Espírito Santo, pois não há importância, não é? Não tem mais importância. A importância e a prioridade da igreja hoje se tornou isso aqui, dinheiro. É uma realidade que eu estou falando e você não pode esconder isso, né? A prioridade da igreja hoje se tornou dinheiro. É mista, é quem dá dinheiro. Uma igreja abençoada hoje é aquela igreja que está lotado de pessoas que são dizimistas e que o saldo, no final do mês, ele sobe lá em cima. Pois bem, irmãos, e nessa situação a igreja tem fazido vista grossa para o pecado, aonde está entrando a vaidade, aonde está entrando todo tipo de porcaria que são do mundo. Tiago escreveu, Tiago capítulo 4, versículo 4 está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, saiba que você será inimigo de Deus. A igreja de Jerusalém estava fazendo amizade com o mundo. A igreja de hoje está fazendo amizade com o mundo, e isso tem se tornado que as igrejas de hoje, elas se tornem uma Laodiceia da vida. A igreja de Laodiceia é a última carta, aleluia, a igreja de Laodiceia é a última igreja, irmãos, a última carta de Laodiceia. Todas as igrejas de hoje, as igrejas estão a mesma coisa de Laodiceia, ricas, poderosas, mas pobres da graça de Deus, cegas, nuas, miseráveis, sem a graça do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, os menores pecados que vai entrando na vida de um cristão, isso faz com que o Espírito Santo ele saia da nossa vida. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, se eu não estou enganado, no versículo 31 ou no versículo 29, Paulo disse assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, mas somente a que for boa, para promover edificação e de graça aos que a ouvem. Então,
Nós temos que viver uma vida, não na conformidade do mundo. Depois que Deus ele recolheu o missionário Davi Miranda, irmãos, a gente vê como a igreja caiu. Como a igreja caiu. A igreja, na época do missionário Davi Miranda, a igreja era entupida, lotada. E o que eles fizeram hoje? Colocaram um tampão, fecharam a metade da igreja, porque tinha... o público que vai hoje para a igreja é pouco. Então ficava a metade da igreja, mais que a metade vazia. Então tiveram que tampar a metade da igreja para que não ficasse aquele vão, não ficasse sem graça, né? Porque o povo que vai hoje não é um terço do povo que ia na época do missionário Davi Miranda, e Deus fazia coisas grandiosas. Eu acompanhei pessoas sendo ressuscitadas, eu acompanhei multidões de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Era 200, 300, 400 pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo. Até crianças de 3, 4, 5 anos eram batizadas com o Espírito Santo. Hoje, irmãos, estão deixando o mundo entrar dentro da igreja e o Espírito do Senhor se retirou e está lá do lado de fora. E ele faz a mesma pergunta que ele fez para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja de Laodiceia tomava ceia, mas não com Cristo. A igreja de Laodiceia fazia tudo, mas não com Cristo, porque o Senhor estava do lado de fora. E depois o Senhor disse a eles: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser zeloso, pois, e arrepende-te. O Senhor mandou que a igreja se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus. Mas uma pintura não tem nada, pastor Júlio. Sabe, uma pinturazinha não tem nada. É as mínimas coisas que vai estragando a vida do cristão. Paulo disse que os bons costumes, se corrompe pelas más conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. O pecado não entra na vida de um cristão de um dia para o outro. Não, ele vem devagarzinho. Entra uma vaidade bem pequenininha hoje, outra vaidade amanhã. Hoje a gente pinta a parede de preto, amanhã coloca uma luz, amanhã coloca fumaças para a gente pegar no meio da fumaça. Está entendendo? E isso vai entristecendo a Deus. E o Espírito Santo se retira da igreja que a gente nem sabe, irmãos. Nem sabe. Ele sai da vida de uma pessoa que ela não percebe. Foi o que aconteceu com Sansão. Quando Sansão achou que Deus estava com ele, Deus não estava mais. Assim é as igrejas de hoje. Porque quando o Senhor fala com Laodiceia, o que ele disse? Não sabes que és um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. O Senhor disse que eles não sabiam. Vocês não sabem. Não sabem. Porque para a igreja de hoje é tudo normal. Tudo normal. Hoje entrou dentro da igreja o demônio do não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso aí é ser salgado demais. Irmãos, nós temos que ser santo como a Bíblia nos ensina. Temos que ser santo. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. No livro de Colossenses, melhor dizendo, no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para o dia da vinda de Cristo. No livro de Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra santo significa separado das coisas do mundo. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 11, está escrito: quem é santo, santifica-se mais ainda, seja santificado mais ainda. Então a igreja ela não pode ser como o mundo, ela não pode adotar os costumes do mundo para que Deus opere. Não, senão Deus não vai operar. A gente não pode atrair a juventude para dentro da igreja achando que a gente vai conquistá-la. Quem trabalha na juventude é Deus que tem que salvar, é Deus que tem que transformar e não nós,
com coisas que a gente implanta dentro da igreja. Não vai adiantar a gente pintar uma parede, não vai adiantar a gente colocar jogo de luzes, achando que isso vai atrair a juventude. Não, a juventude tem que vir para a igreja atraída pelo Espírito Santo de Deus e não trazer os costumes do mundo para dentro da igreja, mas deixar as vaidades e os costumes do mundo lá fora. É assim que tem que ser, para que a igreja de amanhã, ela permaneça sendo uma igreja poderosa, permaneça sendo uma igreja grandiosa em Cristo. Amém? Deus te abençoe. Irmãos, eu sei que muita gente está indignado, muita gente mesmo não concorda, está muito triste com aquilo que estão fazendo dentro do ministério das igrejas Pentecostal Deus é Amor, desonrando a memória do missionário Davi Miranda. E o pior, isso está vindo da própria família. Amém? Mas o Senhor vai trazer julgamento à casa de Eli. Deus abençoe, que a paz de Cristo alcance e invada a tua casa grandiosamente.